de Cidadania Brasileira do Domício Coutinho, e acolho com carinho e agradecimento a presença dos diplomatas brasileiros, porque o trabalho que realizam é um trabalho relevante. É um trabalho que vai ao fundo da alma, e o tema de hoje, Joaquim Nabuco, explicita bem o que significa a família diplomática brasileira. As afortunadas comemorações deste ano ao redor de Joaquim Nabuco nunca serão uma etapa de meros atos festivos ou simples anatomia de instante. Sem memória, os afetos se perdem. A memória é necessária para sentir a relevância do tempo, medir o tempo. Sem memória, o presente nos escapa, esvai e simultaneamente converte-se em passado morto. Sem passado, perde-se o sonho, e o homem desabita-se de pessoas e lugares. Quem perde a memória, perde a vontade. Permanece inerte, não se situa. Bernanos disse que Deus, ao criar os escritores, já sabia as obras que deveriam produzir e que contas lhes seriam cobradas se negligentes, se omissos. Nabuco não foi cobrado. Nabuco não negligenciou, Nabuco não se omitiu. Aqui estamos para a reconfirmação de suas grandes obras. Ideário que se mostrou em livros, em tribunas, no comício de rua, em cátedras no estrangeiro, nas mesas de negociação internacional, no debate parlamentar, nas páginas de jornal, no instigante e revelador epistolário, na boca do povo que o tratou por Quincas o Belo, conforme a lembrança há pouco trazida por Domício. Quando no Rio de Janeiro aconteceu a terceira conferência pan-americana, os delegados estrangeiros se abismaram com a popularidade de Nabuco. Gilberto Freire escreveu que, a partir daí, Nabuco passou a ser visto como o grande brasileiro do seu tempo e de todos os tempos. O velho Alceu Moroso Lima completaria: Nabuco foi a imagem mais fulgurante do urbanismo brasileiro e a mais harmoniosa da nossa história cultural. Acho isso muito importante. Nas comemorações deste ano, essa visão dele como modelo vem se impondo, em definitivo, na cultura dita canônica. Nabuco como um operador da transformação social, essa é a sua marca. Não é a mudança, é a transformação. Trouxe o povo para o combate pela liberdade. Trouxe o povo para o combate pela liberdade. Não o contentava apenas o abolicionismo como mudança. Queria a verdadeira transformação. E ele disse: acabar com a escravidão não nos basta. É preciso destruir a obra da escravidão. E acrescentava: e precisamos também implementar a democratização do solo. Por tudo isso, minha formação é o seu melhor retrato. A Academia Brasileira de Letras é em grande parte o contraste entre dois homens inseparáveis: Machado de Assis, o humilde, que se fez aristocrata das letras, e Nabuco, que, pertencendo à hierarquia do império, se fez humilde para melhor escutar os gritos de liberdade. Explica-se que a Academia registra o centenário de morte de Joaquim Nabuco com permanente curiosidade e completa empatia, tal como fez em relação a Machado. Estamos concluindo ciclos de conferências produzidos em Roma, em Bolonha, em Washington, em Londres, e esta
conferência daqui, na verdade, encerra no plano internacional as atividades da academia enquanto comemoração do centenário de Joaquim Nabuco. Buscamos ampliar no mundo inteiro o conhecimento da sua obra. Primeiro nos curvamos reverentes no Recife e em Massangana, onde ouvimos as badaladas do sino da capela de São Mateus, no engenho, esse engenho Massangana que eu me referi, e que era o seu muezzin íntimo. Tudo isso se fez na forma tríbia, como ensinou Agostinho de Hipona, a respeito do triplo presente. O presente do passado, que é a memória, o presente do presente, que é a percepção, e o presente do futuro, que é a esperança. A guerra holandesa no Brasil ajudou a pôr ainda com mais evidência diante dos nossos olhos o problema racial. O negro era a raça cativa, de um pobre destino, mas ao braço escravo, naquela ocasião, passou-se a responsabilidade pela sustentação de governos e de economia. Desafiar o império era mais tarde lutar contra a escravidão. José Bonifácio, na carta de 23, propôs a sua famosa representação contra a escravidão. Se essa representação tivesse vingado, a trajetória do Brasil teria sido outra. Nós estávamos independentes, mas a servidão humana continuava. Os leilões prosseguiam no mercado do Alongo. O negro, que poderia ter sido libertado, pelo menos por conta do seu braço forte na expulsão dos holandeses, continuava escravo. Ninguém pensou em libertá-lo. O escravo era réis no livro. A surpresa viria com Nabuco, o aristocrata, destinado a ser mais adiante um par do reino, despertara em Massangana. E para sempre teria saudade do escravo e horror à escravidão. Saudade ele tinha dos santos pretos. Nabuco se extremou como uma espécie de figura quase apostólica de abolicionista. Esse apostolado radicalizou a ação nabuquiana, que não se batia apenas, vou repetir, por mudança, mas por eficiente transformação, repito e insisto. Em o abolicionismo, Nabuco observa que em outros países a luta contra a escravidão não tinha o caráter de reforma política primordial, porque não se queria a raça negra para elemento permanente da população, nem como parte homogênea da sociedade. A academia, testemunha dos tempos e mensageira do passado, como provocação das construções do hoje e do amanhã, está comprometida, esteve comprometida, estará comprometida a cultivar a personalidade de Nabuco, a rastrear sua fascinação política, sua estética atraente, sua personalidade a um só tempo singular e plural. O fatiamento ideológico que talvez venha a ser vítima não nos impede de apreendê-lo em sua totalidade. A fatia que nos coube não seria o que é se não alimentasse, como comprova a sua biografia, devidamente registrada pela historiografia, a compreensão da atualidade, e inclusive do futuro de nossa realidade e utopia brasileira. Rubem Dario reconhece que nos pensamentos de Nabuco a profundidade alcançada quase sempre através de uma bela imagem está a indicar o quanto frequentavam os poetas e os livros santos. Agora estamos nos ocupando a desvestir nele a bipolaridade de razão e sentimento. A inglesa impressão aristocrática, a impressão literária tão francesa, a italiana impressão artística e a civilização material tão americana. Escanear o anarquista que se converteu a um certo republicanismo é tarefa prazerosa. Diz ele a propósito desse duplo pertencer à América e à Europa, sofrido pelos brasileiros de seu tempo e formação. Nós brasileiros
o mesmo pode ser dizer de outros povos americanos. Pertencemos à América pelo sedimento novo, flutuante, do nosso espírito, e a Europa por suas camadas estratificadas. Nabucco era incapaz de negar a ambiguidade de um sentimento verdadeiro para ele, a de dupla ausência. Estamos, fala Nabucco, condenados à mais terrível das instabilidades. Na América falta a paisagem, a vida, ao horizonte, a arquitetura, a tudo que nos cerca, o fundo histórico, a perspectiva humana. E na Europa nos falta a pátria, a forma em que cada um de nós foi vazado a nascer. As paisagens todas do Novo Mundo, a floresta amazônica, os pâmpanos argentinos, não valem para mim um trecho da Via Ápia, uma volta da estrada de Salerno e Amalfi, um pedaço do Vale do Sena, à sombra do velho Louvre. No meio do luxo dos teatros, da moda, da política, somos sempre uma espécie de rejeitados, marginalizados, como se estivéssemos ainda derribando a Mata Virgem. E ele prossegue consciente do que corajosamente revela. Eu bem sei, para não sair do Rio de Janeiro, que não há nada mais encantador à vista do que os parques de São Clemente. O caminho que margeia o aqueduto das Palmeiras na direção da Tijuca, a ponta de São João, com pão de açúcar, visto do Flamengo ao cair do sol. Mas tudo isso é ainda, por assim dizer, um trecho do planeta que a humanidade não tomou posse. É como um paraíso terrestre antes das primeiras lágrimas do homem. Não quero dizer que haja duas humanidades, a alta e a baixa, e que nós sejamos desta última. Talvez a humanidade se renove um dia pelos seus galhos americanos. Mas no século em que vivemos, o espírito humano, que é um só e terrivelmente centralista, está do outro lado do Atlântico. O Novo Mundo, para tudo que é imaginação estética ou histórica, é uma verdadeira solidão, em que aquele espírito se sente tão longe das suas reminiscências, das suas associações de ideias. E Nabucco conclui: a instabilidade a que me estou referindo está grandemente modificada. A dualidade desapareceu em parte. Na mocidade fui um errático, quando, porém, entre a pátria, que é o sentimento, e o mundo, que é o pensamento, vi que a imaginação podia quebrar a estreita forma em que estavam a poser ao sol tropical os meus pequenos debuxos de alma. Deixei ir à Europa, a história, a arte, guardando do que é o universal só a religião e as artes. Está explicada a razão de nos ter movido com o estímulo das nossas embaixadas, repito, com a sabedoria de centros de estudos como este e tantos outros centros que a este tema se dedicaram em universidades do Brasil, da Europa e da América, com as nações nabuquianas. Todo mundo aqui comparece, como neste momento, para um congraçamento nabuquiano. Em 21 de outubro de 1907, Joaquim Nabuco, cansado, feliz com o êxito das conferências pan-americanas do Rio, revê do navio que o conduzia de volta aos Estados Unidos o seu Recife. Revê pela última vez, ao longe, o Cabo de Santo Agostinho, toda a paisagem familiar da costa pernambucana, a orla branca da praia, os coqueiros, as colinas, a tarde, defronte do Recife, num desembarco. Depois que se vão os amigos, os moços da Academia de Direito, fico a olhar para o ocaso que flameja sobre Olinda. À noite, a lua forma uma caravela de ouro sobre uma nuvem negra. E assim me despeço do Recife, talvez para sempre. E era para sempre.